Quero convidar a igreja ao livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso de número 6 e o verso de número 7, encerrando assim a nossa exposição hoje. Palavra do Senhor ao nosso coração, abra sua Bíblia, não feche e acompanhe a projeção. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Meus irmãos, a vida clama por restauração. Quando nós olhamos o cenário da vida, o que nos cerca, nós podemos observar que em muitos cenários existem realidades que clamam por restauração. Por exemplo, quando olhamos para a nossa casa, geralmente, final de ano, é um momento muito especial na minha vida, porque eu lembro do meu momento como filho, família, aquela coisa, e a minha mãe, muito caprichosa, falava com o meu pai: Edmar, nós temos que pintar a parede, nós temos que reformar isso, nós temos que deixar a casa bonita para o Natal, para o fim de ano. E era, de fato, verdade, porque a parede já estava ali apresentando alguma coisa, descascando, ou talvez tinha mãos ali de crianças, ok? Então era muito interessante observar o quanto, de fato, a casa, a estrutura física da casa, ela carece por restauração. Mas além da casa, nós podemos pensar também quantas famílias carecem de restauração, quantas famílias precisam, de fato, de um acompanhamento na sua saúde, talvez de um papo, de uma ideia, de uma conversa que leve a passos mais firmes, passos mais sólidos, orientações da vida, e precisam ali talvez jovens que estão gastando a sua vida, como percebi ontem com a Caris, voltando de um compromisso, quantos jovens entrando ali naquela boate de 3 dias, pessoas novas, com um projeto de vida pela frente e completamente arruinados numa caixa quadrada, com um som assim, de fato, de deixar qualquer pessoa surda, e a pessoa se perdendo ali, virando a noite, perdendo a noite de sono. E eu olhei e falei, como esses jovens carecem de restauração. E assim, irmãos, nós poderíamos aqui colocar tantas coisas, tantos processos da vida que carecem de restauração, e de fato o texto que nós acabamos de ler revela a esperança da restauração, ou um ponto de restauração que haveria sobre o povo mais uma vez diante do nascimento de um menino. E nós já aprendemos aqui, diante do texto, diante do que nós já explanamos ao longo dos domingos, que no primeiro plano havia um rei prometido, houve um rei prometido na história de Israel, no contexto de Isaías capítulo 9, que no primeiro plano ele traria luz para a vida do povo, trazendo então a revelação do reino, das coisas boas do Senhor para o povo, uma restauração sem medida, algo que de fato traria alegria para a vida do povo diante de um contexto completamente de trevas. E assim nós aprendemos também que este rei de luz seria também o rei libertador, e que este rei libertador de fato iria arrebentar com os grilhões, arrebentar com os povos vizinhos e trazer também salvação ao coração daquele povo, trazendo esperança, alegria diante de um viver muito amargo. E ao finalizar a sua fala, o profeta coloca para o povo do seu tempo, dizendo a seguinte coisa: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías então vem destacar que este novo rei será assim construído na imagem do povo por vias de um menino. Um menino que chegaria para governar, para trazer a paz e, mais do que isso, carregar atributos divinos que de fato iriam assegurar ao povo uma vida de prosperidade e paz ao longo da sua existência. É interessante que ele vai citando e vem trabalhando alguns temas dentro deste rei menino que vai nascer, e assim nós observamos o quanto é central aqui o reino de Deus revelado aos nossos corações.
Porque quando o reino de Deus é revelado aos nossos corações, nós podemos ter então os conselhos divinos amparando a nossa estrada, nós podemos ter o Deus forte ao nosso lado, nos dando visão, nos dando força, nos dando assim vitalidade. Nós podemos ter assim o Pai da eternidade, a eternidade do Senhor, o cuidado divino ao longo da nossa existência e também a paz que falta num coração quebrado pelo pecado. Assim, irmãos, diante do texto, nós observamos que a ideia principal, então, seria este rei que iria restaurar a vida do seu povo. E o seu governo, então, seria um governo de fidelidade e de alegria para aqueles, então, que entendessem a mensagem. Qual é o contexto da passagem e a conexão com os nossos dias? É que quando nós olhamos para o nosso tempo, quantas pessoas carecem de um governo reto, justo e, sem dúvidas, um governo restaurador? Entra ano e sai ano, e tudo que nós observamos é a falta de governadores, é a falta de legisladores, é a falta de pessoas, pais de família, não apenas a classe política, mas pais de família, pessoas, servos e servas do Senhor, comprometidos com a luz do Senhor, a libertação do Senhor e o governo do Senhor sobre as suas vidas. É interessante nós observarmos que, diante do cenário, nos falta, irmãos, nos faltam governadores, pessoas, homens e mulheres com luz, clareza de Jesus. Nos faltam também pessoas libertas dos seus pecados, que foram de fato, que deixaram a escravidão do pecado e vivem na santidade do Senhor, buscando a face do Senhor. E por último, como não tem luz e como também não há libertação, falta a restauração na vida dessas pessoas. E por isso pessoas tão quebradas, tão amargas, tão distantes do Senhor, tão longe dos seus propósitos. Mas hoje eu quero apresentar para vocês Jesus, o Rei Restaurador. Hoje eu quero lembrar a vocês do quanto Jesus ele veio para restaurar as nossas vidas e o quanto Jesus também já estava aqui, presente, sendo anunciado nos dias do profeta Isaías. Então, eis aqui um belo motivo para estarmos ao lado de Jesus e recebermos a sua restauração. Qual é o motivo, pastor? É que nós não podemos receber a restauração sem Jesus. Apenas Jesus pode nos dar uma restauração completa e justa. E assim eu quero dizer o seguinte, queridos: se nós esperamos um reino de paz e justiça, nós devemos olhar para Jesus. Não devemos olhar para as nossas próprias mãos. Não devemos olhar para os governadores do nosso tempo. Não devemos olhar para aquilo que você pode produzir diante da sua força, mas nós devemos olhar para Jesus. Só há restauração a partir da restauração de Jesus. Como nós enxergamos isso? Vamos ao texto. Palavra do Senhor, verso 6, à igreja. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sob seus olhos, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, e sorte, da eternidade, príncipe da paz. O que nós enxergamos aqui, meus irmãos? A promessa do nascimento de um menino. Vale ressaltar, lembrando o contexto é uma realidade de trevas, de dificuldade, de desafio, de opressão, uma vez que, lembrando, o rei Acais, que governava sobre Judá, fez uma aliança com os assírios. E assim, o Senhor não se agradou desse processo, não foi uma aliança baseada na vontade de Deus, mas da vontade do homem, e por isso, como consequência, o povo iria amargar, ou já estava, dependendo do contexto em que a fala foi inserida, ele iria amargar esse processo de dor, de luto, de trevas e de separação do Senhor. E neste contexto nós observamos o profeta falando, olha, um menino, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então ele está olhando para frente e ele está observando todo esse processo de Deus sobre a vida do povo. Então, o que o profeta nos ensina hoje? Que o menino foi entregue para o benefício do povo de Deus. E qual foi o maior benefício que o povo de Deus iria receber, ou qual era, diante do nascimento do menino? A restauração do povo.
Observe que o texto vem falar que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ou seja, Jesus ele foi entregue. Houve uma oferta de Deus ao seu povo para que houvesse restauração. E quando nós olhamos aí, vire a sua Bíblia no capítulo 7, volte uma folha, melhor dizendo, no capítulo 7, verso 14. Olhe o que o texto vai nos dizer na passagem do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. O que nos diz a projeção? Sim. E qual é o significado de Emanuel? Deus conosco. Então observe que o profeta está falando de uma oferta de Deus ao seu próprio povo, para que este povo então fosse restaurado. E ele diz mais: este menino, este governador, ele teria a autoridade sobre os seus ombros. E como ler isso, irmãos? Como saber disso? Me traz paz ao coração. Paz porque a salvação, paz porque a restauração não está firmada naquilo que eu posso fazer, mas está firmada sobre os ombros do Senhor, sobre o seu governo, que é soberano, que é perfeito, que é justo, que é sábio e que toca o coração do pecador. É interessante que o contexto da passagem, mais uma vez, fala de um rei que é infiel, e este rei é Acais. E nós temos que lembrar que a promessa de um novo rei é a promessa de sucessão, ok? A sucessão do reino de Davi. Então, o sucessor de Davi seria agora um novo sucessor, um sucessor que iria trazer luz, contexto da passagem, que iria trazer libertação e que agora seria um governador fiel à vontade de Deus. E o que nós podemos observar aqui agora são as marcas deste governador. E entramos agora no verso de número 7. Ou melhor, ainda no número 6, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que esses textos, o que essas afirmações, essas palavras têm a nos ensinar a respeito de Jesus? Irmãos, primeiro, maravilhoso conselheiro, que toda a sabedoria, a extraordinária sabedoria da terra, dos céus, reside na presença deste rei. É interessante observar que muitos, ou inclusive o povo, estava andando e amargando caminhos de pecado e de tristeza, porque os caminhos escolhidos foram caminhos de... Pergunta. Ignorância, irmãos. Eles não foram sábios diante de Deus. Eles optaram muito mais em fazer aliança com o inimigo do que confiar no livramento que o Senhor poderia dar para eles. Eles não foram sábios, o rei não foi sábio. Portanto, olha só a característica deste novo rei. Ele é maravilhoso conselheiro. E se nós achamos aqui que Salomão foi o grande sábio da terra, e até certo ponto foi mesmo, nós olhamos para Jesus e observamos de fato o rei encarnado agora para nós, que é dotado de toda a sabedoria. Por isso, seus conselhos são sábios. Outro tema, Deus forte. Ou seja, este rei agora seria o poderoso, o grande herói, o salvador. Não haveria mais dependência de um rei infiel, de um rei que não tivesse poder, de um rei medroso, mas um rei poderoso para libertar o seu povo. Então, Deus forte. Além disso, Pai da eternidade, um rei que cuidaria do seu povo com amor e bondade, diferente de Acais, que optou muito mais em ter o seu trono garantido, as suas verdades garantidas, o governo da sua ideia, mas não pensava nas consequências para o povo. Pensou em livrar o povo, mas não existe livrar o povo sem a mão do Senhor. É o que o texto nos ensina. E príncipe da paz, o promotor da paz, e aqui é profundo observar o quanto as pessoas tentam buscar paz sem Jesus. O quanto as pessoas tentam buscar paz nos momentos. O quanto as pessoas tentam buscar paz em alianças, como Acais fez aqui com o inimigo. E não é possível.
E o texto nos ensina que ele será o promotor da paz, porque ele é o menino que estará com o povo, governando o povo, o Deus conosco o tempo todo. E o texto diz mais, irmãos, no verso de número 7. Vamos lá, igreja? Capítulo 9, verso 7. Te fisco próprio de Gavi, e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar justiça, justiça, da glória a si. Senhor. E agora é interessante observarmos que o texto nos chama para a durabilidade do reino. Veja bem, enquanto os reis, lá do livro dos reis, dos crônicas, ok? Enquanto os reis eram infiéis, o que acontecia com o povo de Deus? Perecia, exatamente. O povo de Deus passava por momentos complicados, terríveis, amargos. Mas no momento em que os reis eram fiéis, o que acontecia? O povo era abençoado, exatamente. O povo ali tinha diante do Senhor a bênção, a alegria, a paz, a prosperidade, a estabilidade do reino. Só que nós temos que observar, irmãos, que a história de Israel, ela é uma história de altos e... Quando nós olhamos para o verso de número 7, o que o profeta está falando aqui diante da voz do Senhor? Ele estenderá o seu, ou seja, será um governo perene, reto, justo, fiel, sem oscilação. E esse texto traz descanso ao nosso coração, porque quando nós paramos para analisar o modo como nós administramos, assim podemos dizer entre aspas, os reinos que Deus tem nos dado, família, emprego, relações, igreja, nosso reino é linear ou nosso reino é ondulado? Muito ondulado, né? Falhamos demais. O profeta está falando que o reino do Senhor será um reino de paz sem fim. Será um reino de justiça, um reino estabelecido para afirmar a justiça e o juízo desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o que nós observamos é que, diante de um tempo de crise de trevas, o Senhor enviaria um novo rei para trazer, então, a restauração, a perenidade da vida ao coração do seu povo. Caminhando para o final da explicação, irmãos, o que este texto nos ensina diante da verdade bíblica é que o profeta Isaías, ele revelou a um povo um rei restaurador, que por meio do seu ato salvífico entregaria ao seu povo segurança e estabilidade ao longo dos seus dias. Apenas a mediação de Jesus pode trazer fôlego e esperança para os nossos dias. Observem isso, assim como a palavra que encoraja os ouvintes daquele tempo, hoje também nós somos encorajados a entender que apenas pela mediação de Jesus, apenas pela presença de Jesus, nós retomamos o fôlego da vida. Nós retomamos o fôlego da paz, da esperança, da restauração. Por isso, nós não podemos perder o nosso tempo com um Natal apenas de festas, um Natal apenas de troca de presentes, um Natal apenas de comemorações. Mas o Natal deveria ser para nós todo ano a retomada do fôlego. Um menino nos nasceu e certamente nós deveríamos fazer assim: ufa, glória a Deus, um menino nos nasceu. A esperança está diante de nós. Louvado seja o Senhor. Queridos, o texto nos ensina que o Rei nos trouxe a esperança, e a esperança de governo sobre as nossas vidas, e a esperança de paz e de justiça. Louvado seja o nosso Senhor.
E diante da explicação, meu querido, o que eu quero como pastor? Que você leve para a sua casa como uma lição. Eu quero que você leve com você, meu amado irmão, alguns ensinamentos diante da palavra do Senhor. Mas aqui, a ilustração às nossas crianças. Nós aqui vamos desenhar um trono. Tentem aí desenhar um trono, uma cadeira, tá bom? E nessa cadeira você irá colocar ao lado dessa cadeira, você vai colocar a cruz de Cristo, alusivo que do trono do Senhor vem o governo e da cruz vem a salvação do Senhor. E ao lado você vai desenhar você. Léo, você vai ter o desafio de desenhar você mesmo agora, hein, Léo? Ok? Então, o trono, a cruz, tá bom? E você. Você vai desenhar uma pessoa, simbolizando que nós agora, diante do trono de Deus e a partir da cruz de Cristo, nós temos a esperança para as nossas vidas. Então, o que este texto tem a nos ensinar? Vamos lá, ao longo da sua semana, lembre-se do seguinte, meu amado irmão: Jesus, ele é o restaurador das nossas vidas diante de Deus. Sem a presença de Jesus em nossas vidas, o pecado governará a nossa história. Gravem bem isso. Se Cristo não for o nosso restaurador, outro rei governará a nossa história. E aqui pode ser o rei do dinheiro, o rei da mentira, o rei da prostituição, o rei da avareza, o rei da arrogância. O pecado irá governar a nossa história. Portanto, nós temos que olhar para o Senhor e clamarmos por misericórdia. Senhor, que de fato o teu nascimento, que de fato a tua verdade brilhe sobre mim, me trazendo luz, me trazendo libertação. Sobretudo, Senhor, me trazendo o seu governo, que é justo e fiel diante de Deus. Irmãos, como nós carecemos do governo de Cristo em nossas vidas. E voltando ao exemplo de 3 rios, como aqueles jovens estavam de fato sendo governados pelas suas vontades, pelos seus prazeres, que não levam à glorificação de Deus. Muito pelo contrário, semelhantes a Acais, que são levados à morte, que são levados ao perigo, que são levados à exposição, à escravidão. Amados irmãos, nós temos que entender aqui que o Senhor Jesus, ele é o nosso governador, ele é o nosso soberano. E uma vez que ele está em nós, há restauração. E essa restauração é uma restauração de ligação com Deus. Mas sem o Senhor, nós estamos separados diante do Senhor. Não há restauração, há um abismo entre nós e o Senhor Jesus. Por isso, o Natal, ele é convidativo para nós, e é convidativo para olharmos para a restauração, e assim falarmos: Senhor, restaura a minha vida. Limpa-me, livra-me dos meus pecados, pois eu preciso de Ti. Queridos, além disso, mas uma lição para você levar para sua casa, além de Jesus ser o nosso restaurador, o nosso mediador diante de Deus, aquele que nos salva, nos liberta. Amados, este Jesus, o Rei restaurador, em breve, gravem bem isso, em breve, ele voltará para restaurar todas as coisas. Sendo assim, eu quero te desafiar ao seguinte: descanse na restauração do Senhor Jesus. Essa mensagem para nós, ela também tem um tom escatológico, futuro. Nós temos que olhar para trás e ver o que o profeta falou. Nós temos que olhar para hoje, para o nosso tempo, para o presente e aplicarmos este texto, mas nós não podemos sair daqui sem olharmos para o futuro. Por que, pastor, é tão importante assim olhar para o futuro? Porque a restauração da vida, ela não está apenas aqui, mas no reino futuro que será revelado a nós por meio de Jesus. E isso deveria, diante do Senhor, nos trazer paz, porque nós não estamos, irmãos, embora seja muito bom chegar e pensar no dia 24 para o dia 25 em família, com a casa bonita, com uma decoração, com uma mesa, com uma toalha, com o pernil, com a rabanada, com a família. É muito bom pensar nisso, é louvável pensar nisso.
Mas a nossa restauração não está nesse momento. Então, quando nós entendemos isso, nós podemos passar a nossa ceia de Natal com uma grande família, com uma grande festa, com um grande banquete. E também passar essa ceia de Natal a pão e água, a pão com misto quente, sozinho ou com alguém. Mas o que nos move a esperança é a presença de Jesus restauradora, hoje e amanhã. Por isso, como diz Paulo, nós não caminhamos com as coisas que se veem, mas pelas coisas que não se veem. E as coisas que não se veem são coisas eternas e não transitórias, como uma mesa preenchida de pernil e rabanada. E nós temos que enxergar a mensagem do Senhor Jesus de um modo mais profundo e aplicarmos ao cenário de que as promessas deste mundo, os momentos deste mundo não podem ser comparados com o governo seguro e perene de Jesus em nossas vidas. Por isso, sim, nós podemos cantar que o Natal, ele é alegria, porque Jesus está conosco, não porque a nossa mesa está repleta. Porque aprendi a andar contente em toda e qualquer situação. Porque o olhar do apóstolo Paulo estava onde, ó? Na glória. E diz mais, né? Ele fala, eu já posso ser entregue. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, é muito interessante quando nós olhamos para o reino de Jesus e enxergamos de fato a nossa estabilidade na fé, a partir da firmeza que só Jesus pode dar. E como isso é interessante, como isso se aplica em nós, né? Como isso traz ao nosso coração esperança e alegria. Irmãos, olhemos para os títulos de Jesus, olha só, ele é maravilhoso e conselheiro, eu posso descansar na sabedoria de Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Eu posso descansar nos poderes do Senhor. Eu lembro muito aqui do hino, o hino de número 368, Despedida, Inário Novo Cântico. O que esse hino nos traz ao coração? Deus vos guarde. Ih, o pessoal não sabe. Vamos lá, vamos abrir o inário aí. Abra o inário. Palavra do Senhor, hino de número 368. Esse hino é muito precioso, irmãos. Vamos à palavra do Senhor aí e vamos ao inário. Vamos lá, vamos fazer o link aqui com o nosso inário precioso. 368, Inário Novo Cântico. Vamos lá? A Alessandra tá ali, ó. Vamos lá, Alessandra. Deus vos guarde, permaneça O vosso lado, dispensa o seu Ó, Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. É muito lindo a primeira estrofe desse hino, irmãos. Porque Deus, ele é poderoso. E se não for pela mão do Senhor, nós estamos perdidos. Mas o texto diz mais. É pelo seu poder e por seu amor estaremos exatamente todos com Jesus. Pelo seu poder, pelo seu amor, ó que Deus vos guarde. Jesus é o nosso restaurador, irmãos. Ele é o Deus forte, todo-poderoso. Ele é aquele quem cuida de nós. Ele é aquele que nos dá a paz, porque Ele tem o poder. Então, que neste Natal, o Senhor permaneça ao vosso lado. Que o Senhor vos dispense o seu cuidado. Que tão somente o Senhor nos guarde pelo seu poder. Amados, se esperamos um reino de paz e justiça, nós devemos olhar para o reino de Jesus. Que no nome do Senhor tenhamos esta imagem, Jesus, o Rei restaurador. Que Ele nos abençoe ao longo de mais um Natal. Amém.